Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 223 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Estamos no momento em que Judas Iscariotes vai se encontrar com Anás e entregar Nosso Senhor. Então, nunca Anás esperara tão boa fortuna como aquela. Sem dúvida, fez uma rápida apreciação de Judas. Teceu alguns elogios a seu respeito e tranquilizou-o, até conseguir que ele falasse diante de testemunhas, admitindo estar disposto a entregar seu mestre. Até aquele momento, deveria estar disposto a oferecer-lhe quase qualquer gratificação razoável, mesmo em ouro, e era evidente que o camarada esperava algo dessa espécie. Mas Anás não se havia tornado milionário graças a atos de generosidade altruístas. Então, imediatamente fulgurou-lhe na mente a sutil ideia de que não haveria necessidade de mais do que um pagamento simbólico, uma vez que Judas se havia colocado completamente em poder deles. Se agora tentasse voltar atrás, poderiam denunciá-lo a seus próprios companheiros, deixando-o exposto a represálias e desprovido de amigos. Isto provavelmente explica porque lhe deram apenas 30 moedas de prata, quantidade que, se convertêssemos para dólares ou reais, não seria lá grandes coisas. No caso, era o preço padrão, sob a lei mosaica, de um escravo ferido por chifre de boi. Aqui ele cita Êxodos 21, versículo 32. Uma vez mais, Caifás, ao lado de Anás, estava inconscientemente cumprindo uma profecia. Abre aspas, pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Fecha aspas. Zacarias 11, versículo 12. Talvez fosse também intenção sua insultar Jesus, oferecendo preço tão irrisório por ele. Mas Judas tinha que aceitar o que quer que eles dessem. E quando o príncipe dos sacerdotes desdenhosamente foi contando as moedas, quem sabe uma delas não seria do pequeno donativo da viúva que o Senhor elogiara ainda na véspera. Foi um traidor destroçado que as recolheu maquinalmente e saiu cambaleando para a luz da primavera lá fora, que parecia escarnecer dele. Satanás havia passado na sua peneira aquele apóstolo, outrora capaz e promissor, e pouco restava senão a palha de um desespero entorpecido, quando ele finalmente alcançou seus irmãos no horto de Getsemane. Nada vem dito nos evangelhos a respeito de como passaram o Senhor e os outros apóstolos aquela funesta quarta-feira. Possivelmente foi um dia de repouso, de oração e de preparação. Talvez mesmo na companhia dos seus amigos em Betânia. Mas no dia seguinte, quinta-feira, sem dúvida seguiram para a cidade a fim de comerem a ceia de Páscoa na casa que Pedro e João haviam arranjado para isso. O sol já ia se pondo por trás da colina ocidental.
As primeiras luzes começavam a cintilar fracamente aqui e ali. O cheiro saboroso do cordeiro assado ou do cabrito invadia todas as ruas. Das janelas abertas e dos jardins chegava o murmúrio de vozes felizes e os acordes de alaúdes e harpas. Era um consolo pensar que mais de 1 milhão, talvez 2 milhões de judeus estavam reunidos dentro daqueles muros santos naquela noite, prontos a oferecer o sacrifício pascal ao Deus de Abraão e render-lhe graças mais uma vez por tê-los libertado dos egípcios e de todos os seus inimigos. Então, esse era o significado da Páscoa, né? A libertação dos judeus do cativeiro, né? E é muito interessante a gente pensar, né, que ali naquela cidade ia acontecer a coisa mais importante que já aconteceu na Terra em todos os períodos que o homem viveu na Terra, né? Ia acontecer naquela cidade, naquelas poucas horas, uma coisa tão extraordinária, e as pessoas estavam inconscientes disso, né? É curioso a gente pensar isso, né? Eram contemporâneos, conhecia Nosso Senhor, né? E com ele ia se passar uma coisa que ia mudar todo o destino das almas para sempre, né? Ia acontecer em Jerusalém algo como tão momentoso, tão tremendo, como foi a queda do paraíso, né? Só que em oposição à queda, né? O oposto da queda. E todo mundo se divertindo ali, né? E esperando e agradecendo a Deus também pela libertação do povo escolhido, né? E agora o povo escolhido será libertado também, né? Mas por outros meios, será libertado de outras cadeias. Chegando à casa da colina, foram conduzidos à grande sala do andar superior. E Pedro, nas melhores disposições, viu que tudo tinha sido arranjado como o anfitrião havia prometido. O bom vinho tinto fora despejado dos odres em jarros de barro, que ali estavam convidativos sobre a mesa. Logo que o hóspede de honra e seus amigos se reclinaram nas almofadas estendidas nos 3 lados, os servos trouxeram a carne, o pão, as ervas amargas e os temperos. Depois se retiraram e os deixaram à vontade. Ordinariamente o processo teria sido este: o pai, ou quem quer que presidisse, faria passar uma taça de vinho, dizendo: Bendito sejais vós, Deus nosso Senhor, Rei do mundo, e criastes o fruto da vinha. Fecha aspas. Todos em seguida lavariam as mãos, de acordo com as tradições farisaicas. Uma salada de ervas amargas, mergulhada em vinagre ou água salgada, para rememorar os sofrimentos dos hebreus no Egito, corria à mesa. Os pratos rituais eram depois trazidos um após o outro, enquanto o pai explicava o significado de cada um. Pães ázimos, um caldo chamado charosset, um saboroso molho avermelhado feito de nozes, figos e frutas,
recordando os tijolos de barro que seus antepassados tinham fabricado para o faraó, as oferendas festivas para serem mergulhadas no charosset e comidas com o pão, e finalmente o cordeiro ou o cabrito pascal. A família bebia então a segunda taça de vinho e cantava parte da alegre sequência de salmos conhecidas como Aleluia. Em seguida, os presentes reclinavam-se novamente nos 3 lados da mesa, cada um sobre seu cotovelo esquerdo. O pai abençoava a metade de um pão, envolvia-a de ervas amargas, mergulhava-a no charosset, provava-a e passava aos outros, dizendo: Este é o pão da aflição que nossos pais comeram no Egito. Depois abençoava o cordeiro e comia dele. Os outros seguiam-lhe o exemplo. Agora achava-se a festa em pleno curso, todos falando e rindo, à medida que a terceira taça, a taça da bênção, passava de mão em mão. Com a quarta taça cantavam-se os versos restantes do Aleluia, e a festa chegava à sua conclusão solene, mas alegre, às vezes com uma quinta taça e um canto de outros salmos. Então isso aí a festa, né, judaica. Eles comiam o pão da aflição, né? Este é o pão da aflição, né? E o cordeiro lá na mesa. Tudo isso é muito significativo, né, para o que Nosso Senhor vai fazer ali naquele momento, né, solene, na Quinta-feira Santa. Os evangelhos revelam como Jesus seguiu esta consagrada rotina, tanto exteriormente como em espírito, e como, ao mesmo tempo, a ampliou para adaptá-la a seu próprio propósito. O conhecimento deste propósito tem levado artistas e pregadores a atribuir aos apóstolos a reverência que se sente na consagração da missa. Mas os 12 não tiveram tal percepção antes da conclusão daquela ceia. E é fácil de acreditar na visão de Teresa Nilman, a vidente que ele está sempre citando aqui, né? Em que os via sem nenhuma aparência de devoção e que, ao que parecia, sem compreender o que estava para acontecer. Aqui ele cita a obra da vidente. Isto é claro de fato pela conduta deles, como vem descrita em um dos evangelhos, Lucas 22, 24. Erraram completamente o alvo ao ouvirem as primeiras palavras do Senhor. Quando ele abençoou e passou adiante a taça, disse, abre aspas, desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer, porque vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Aqui, Lucas 22, 15, versículos 15 a 16. Apreendendo apenas as derradeiras palavras, os 12 imediatamente puseram-se a discutir entre si para saber qual seria o maior dentre eles naquele reino, no reino de Deus, né? O reino que eles estavam entendendo até esse momento, né, como um reino terrestre, né? Vejam, na própria instituição da Eucaristia, né? Talvez também tenham disputado com maus modos os lugares mais próximos a ele na mesa. Lembrou-lhe Jesus, mais uma vez, que o maior entre eles
era o que se lhe assemelhava, sendo servo de todos. Embaraçados e aborrecidos, reclinaram-se então. O Senhor estava no meio, do lado esquerdo. João, talvez a pedido seu, estava à sua direita. Pedro, envergonhado de si mesmo, foi impulsivamente, talvez, colocar-se no último lugar, do lado oposto a Jesus. Judas, descaradamente, tomou o lugar de honra à esquerda do Senhor. Assim, pelo menos, o texto sugere. Talvez tenham sido ele e Pedro os principais interessados por aquele lugar, pois o traidor tentaria naturalmente acobertar seu espírito de perfídia com uma mostra de especial devotamento. Quando se achavam todos estendidos nos seus lugares, deu Jesus uma demonstração bem clara do que acabara de dizer a respeito de servir. Levantou-se e tirou o seu manto. Depois, cingindo-se de uma toalha tomada da mesa de serviço, derramou um pouco de água em uma das bacias ali deixadas para a lavagem das mãos e, dirigindo-se a Simão Pedro, na extremidade da mesa, ajoelhou-se diante dele e preparou-se para lavar-lhe os pés. Era aquela uma atitude bem distante das desdenhosas abluções próprias dos fariseus. Pedro ficou todo tomado de embaraço e de vergonha, pois somente os servos praticavam tão subalterna ação. Senhor, queres lavar-me os pés? E começou a levantar-se. O que faço não entendes agora, mais tarde compreenderás. Se eu não te lavar, acrescentou ele, olhando-o firmemente, não terás parte comigo. Pedro então retomou seu lugar chorando. Senhor, não somente meus pés, mas lava-me também as mãos e a cabeça. Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Terminou ele, correndo à mesa com a vista, até que seus olhos caíram sobre Judas. Depois de haver de novo vestido seus trajes exteriores e de reclinar-se em seu lugar, repetiu 2 vezes esta alusão, até que todos ficassem cientes dela. Em verdade vos digo, disse ele mais diretamente, que um de vós me há de entregar. Começaram a olhar uns para os outros, a especular qual seria. Pedro debruçou-se sobre a mesa e disse a João, que estava reclinado sobre o peito do Senhor: de quem ele fala? E João perguntou em seguida: Senhor, quem é? É aquele a quem eu der um bocado de pão passado no molho. Mergulhou no molho o pão com as ervas, de acordo com o velho rito, e entregou-o a Judas, que estava à sua esquerda. Para a maior parte daqueles que se achavam à mesa, o gesto não era mais do que o procedimento usual. Pedro e João trocaram olhares. Talvez não estivessem demasiado surpreendidos, mas eram os únicos que sabiam. Foi nesse terrível momento, segundo João, que Satanás entrou no traidor e dele se apoderou. Até então, talvez, estivera hesitando, vendo de novo o rosto de Jesus, tão amável e tão paciente. Bem poderia ter estado a imaginar como pudera tê-lo traído. E haveria ainda tempo para lançar-se a seus pés, para dizer-lhe tudo, para pedir perdão. Covardia, orgulho, vergonha. Inútil será especular sobre o que o impediu de pedir aquilo que, indubitavelmente,
não lhe seria negado. Temos aqui, mais uma vez, um mistério que por 19 séculos ninguém jamais foi capaz de desvendar. Podemos apenas aceitar a palavra de Jesus, de que ele era um filho da perdição, expressão entre aspas, né? E que melhor lhe teria sido jamais haver nascido. Quando um após outro perguntavam-lhe: serei eu, Senhor? O traidor achou no coração uma sinistra coragem para dizer: serei eu, Senhor? A própria saudação era significativa. Era o único que não poderia chamá-lo Senhor. Contudo, mesmo então, o todo misericordioso não o expôs, nem denunciou. Disse-lhe tranquilamente: tu dissestes, o que queres fazer, faze-o depressa. Pedro e João viram Judas levantar-se subitamente da mesa e sair para a noite. Então, veja que coisa extraordinária aqui, né? Na própria noite da instituição da Eucaristia, Judas iria entregar Nosso Senhor, né, à morte, né? E veja que coisa, né? Que aspecto humano interessante, né? Como a natureza humana reage às coisas, né? Jesus estava instituindo o sacramento da Eucaristia. E como é que estavam os apóstolos, né? Primeiro, brigando para saber quem que seria o mais importante no reino de Deus. Depois, tentando descobrir quem que seria o traidor de Nosso Senhor. Né? Isso lembra muito, né? As nossas assistências de missa, né? Nós vamos para a missa, né? Estamos todos distraídos, né? Todo pensando em outras coisas, pensando na vida, pensando, né? A missa que é a Eucaristia, né? Como a nossa natureza humana é decaída, né? Como essa natureza precisa ser submetida, né? É um quadro ao mesmo tempo sublime e ao mesmo tempo nós vemos claramente, né, o que é a natureza humana, né? O que é a nossa natureza sob a ação do pecado original, né? Ninguém estava entendendo aquilo, né? Que estava acontecendo. Mas o capítulo 20 vai continuar um pouco a descrição, né? O traidor retirou-se antes ou depois da parte mais importante da ceia. A questão tem sido durante séculos debatida por santos e exegetas, mas ainda não foi decidida. Só o terceiro evangelho parece indicar sua presença no ato da instituição da Eucaristia. O primeiro sugere pelo menos que ele se retirou antes. E deve-se dizer que a cronologia de Mateus, como testemunho ocular, é provavelmente mais segura. Talvez, também, esteja mais de acordo com a delicada caridade com que o Senhor tratou o seu traidor no banquete, supor que desejou poupar-lhe o crime adicional de sacrilégio, e que foi esta a verdadeira razão pela qual apressou sua saída, chamando-lhe tranquilamente atenção para a sua traição. O terceiro evangelho que ele cita é o Lucas, né? Ele fala que o evangelho de São Lucas
sugere a presença de Iscariotes na instituição da Eucaristia, né? Mateus não. Mateus sugere que ele saiu antes, né? Além disso, era razoável negar-lhe o esclarecimento das palavras aparentemente insensatas proferidas no ano anterior na sinagoga de Cafarnaum, palavras que ele havia secretamente rejeitado e que os outros 11, liderados por Pedro, tinham aceitado com fé. Abre aspas. E enquanto ceavam, Jesus tomou o pão e pronunciou a bênção. Partiu, deu aos discípulos e disse: aqui é a instituição, né? Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Tomou depois o cálice, deu graças e passou a eles dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da nova aliança derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, versículos 26 e 29. É duvidoso que os 11 tenham compreendido a plena significação disto naquele momento. Não obstante, devem ter ficado com algumas determinadas impressões que o tempo em breve esclareceria. Deve ter fulgurado em suas mentes a memória da terrível tarde na sinagoga, perto do mar, quando o haviam seguido, sabendo quem era ele, mesmo depois que ele havia proferido palavras que pareciam irracionais e se recusara a dar explicações. Abre aspas. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós, dissera ele. Isso em Cafarnaum. Abre aspas. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Esse é o terrível capítulo 6 de São João, né? Que é aquele discurso, né, na sinagoga de Cafarnaum, né? Que é uma, digamos assim, uma prévia da instituição da Eucaristia, né? A instituição da Quinta-feira Santa e esse discurso estão relacionados profundamente, né? Agora todos tinham ouvido dizer que o pão era sua carne e o vinho seu sangue. Então aqui está a chave de entendimento do sermão em Cafarnaum. Devia ser verdade, uma vez que ele o dissera. Alguns deles tinham-no visto em Caná mudar a água em vinho. Por que então não poderia ele mudar o vinho em sangue? A própria palavra aliança evocava, nas mentes familiarizadas com o Antigo Testamento, algo relacionado com sangue. Todos lembravam de como Moisés, ao selar a antiga aliança entre Deus e o povo, havia derramado parte do sangue sacrificial em cima do altar e aspergido o resto sobre os assistentes. Aqui diante deles, sob a aparência de vinho, estava o sangue da nova aliança. Embora nenhum deles tivesse qualquer ideia, aparentemente, da maneira pela qual seria ele derramado para completar o sacrifício. Se alguma vez Pedro
correu os dedos pelo cabelo crespo, naquele gesto que lhe é atribuído. Deve ter sido neste momento, quando vi em parte e depois talvez ficasse mais confuso do que nunca. Pois aqui de novo havia mistério. Igualmente enigmáticos, em algumas partes, foram o magnífico discurso e a oração que se seguiram. Alguns têm achado que Jesus os proferiu depois de ter deixado a sala da ceia, mas parecem pertencer à própria ceia e ao lugar em que esta ocorreu. Estava para ser glorificado, disse ele. E aqui Pedro deve ter se lembrado da transfiguração. Contudo, iria retirar-se para um lugar aonde não poderiam eles segui-lo. Bastante solenemente disse ele então: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então aqui ele deu uma regra para se reconhecer os seus discípulos, né? Tá certo? Uma regra da realidade, né? Tá certo? Então, todos os discípulos de Jesus Cristo, a partir daquele momento, serão distinguidos por essa regra, né? Então, amai-vos uns aos outros, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Foi Pedro, obtuso como sempre, quem interrompeu o sublime discurso neste ponto. Senhor, para onde vais? Para onde vou, não podes seguir-me agora, mais tarde me seguirás. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Darás a tua vida por mim? Era evidente a terna ironia. Em verdade te digo, não cantará o galo antes que me tenhas negado 3 vezes. Pedro mostrou-se chocado e confuso. O que poderia dizer? O Senhor procurou aliviar a picada, acrescentando: Simão, Simão, eis que Satanás pediu permissão para vos peneirar, como se faz com o trigo, mas eu roguei por ti. Aqui o texto grego muda para o singular, referindo-se somente a Pedro. Eu roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Então veja, uma vez convertido significa que Pedro não estava convertido, né? Ia ser, né? Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte, disse Pedro. Pedro, eu te digo, repetiu a voz entristecida, que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conheces. Todos ficaram perturbados e confusos. Senhor, não sabemos para onde vais, objetou Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Filipe tornou-se radiante ao ouvir isto e disse: Senhor,
Mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E olha o que Nosso Senhor respondeu, né? Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, replicou Jesus. Filipe, quem me vê, vê também o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei. Se me amais, observarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ficaram eles ainda francamente confusos, e Judas Tadeu perguntou: Senhor, por que razão hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? Nada os desorientava mais do que sua insistência a respeito da separação entre eles e o mundo. Este princípio fundamental que tornaria impossível qualquer verdadeira unidade da raça humana, exceto sob a eterna rocha de seus ensinamentos e de sua igreja. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, repetiu. Repetiu ele com ênfase ao desenvolver esta ideia. E meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Nós, né? O Filho e o Pai, né? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é à maneira do mundo que eu a dou. Não se perturbe, nem se atemorize o vosso coração. Vem o príncipe deste mundo, e ele não pode nada contra mim. O Senhor comparou-se a uma videira. Eles eram os ramos. Para crescer, deveriam ser podados. Se não houvesse fruto, seriam cortados. Essa metáfora de Nosso Senhor, ela é a mesma metáfora que é usada pelo Dom Chutar, né, no livro A Alma de Todo Apostolado, né, para caracterizar o apostolado profícuo, né? O apostolado profícuo é aquele ramo da videira que não se destaca do caule, né? Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é meu, o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vós também. Se eu não tivesse vindo,
e não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para seu pecado. Corsão tem um belíssimo texto, né? Com o título E se ele não tivesse vindo, né? Então, se eu não tivesse vindo, não lhes tivesse falado, não teriam pecado. Mas agora não há desculpa para seu pecado. Não poderia haver verdadeira religião sem que se venere Cristo, com tudo quanto implica de unidade e de caridade. Porque, abre aspas, quem me odeia, odeia meu Pai também. Eu vos disse estas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Um pouco de tempo e não mais me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Eu vou ter que parar aqui, infelizmente. Essa leitura é muito, muito bonita. Então, eu vou parar aqui na página 233, no pé da página, né? Um pouco de tempo e não me vereis, e mais um pouco e me vereis de novo. Eu quero destacar aqui uma coisa muito interessante, né? Não poderia haver verdadeira religião sem que se venere Cristo, com tudo quanto implica de unidade e de caridade. Então, exatamente essa unidade e caridade é que, curiosamente, né, foi tema da nossa leitura de ontem do Iota Uno, né? A unidade da fé, né? Que é o que ataca a ideia de hoje do ecumenismo da igreja,